Ele governou Jerusalém coberto por uma máscara de prata. Era chamado de o Rei Leproso, mas sua mente era afiada e sua coragem, lendária. O nome dele era Balduíno IV, o jovem rei que enfrentou Saladino, e também uma das doenças mais antigas e estigmatizadas da humanidade, a hanseníase. Mas o que essa doença realmente faz com o corpo? E por que ela carregou séculos de medo e preconceito? Hoje, no Mede Tudo, a gente vai além da história e mergulha na medicina por trás do rei leproso. Balduíno IV nasceu em 1161, príncipe de Jerusalém. Desde criança, ele era inteligente, curioso e destemido. Mas havia algo estranho: ele não sentia dor. Dizem que, quando criança, arranhou o braço e não percebeu. E foi ali que o destino dele começou a mudar. Anos depois, confirmaram: o jovem rei tinha lepra, como era chamada na época. Mesmo com os sintomas avançando, ele governou com firmeza, liderou batalhas e ficou conhecido por sua justiça. Mas por trás da armadura, o corpo de Balduíno estava sendo lentamente destruído por uma bactéria microscópica, a Mycobacterium leprae. Conta-se que houve um momento de trégua, quando Balduíno e Saladino se encontraram frente a frente. De um lado, o sultão muçulmano, símbolo de poder e estratégia. Do outro, o rei cristão, pálido, encoberto por uma máscara de prata que escondia as marcas da hanseníase. Saladino, impressionado pela coragem de Balduíno, teria dito: "Nunca vi um homem tão doente parecer tão forte." E é verdade. Por trás daquela aparência frágil, estava alguém resistindo não só a um exército, mas a uma bactéria que devorava lentamente o seu corpo. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela Mycobacterium leprae, uma bactéria que ataca principalmente os nervos periféricos, a pele e as mucosas. A infecção ocorre por vias respiratórias, mas só em pessoas geneticamente suscetíveis. Ou seja, não se transmite pelo toque, algo que, na Idade Média, ninguém sabia. A doença tem espectros clínicos, que variam conforme a resposta imunológica. No polo paucibacilar, também chamado de tuberculoide, o corpo reage bem, controlando as bactérias. As lesões são poucas e bem delimitadas. Já no polo multibacilar, ou lepromatoso, o sistema imune falha, e as bactérias se espalham, causando múltiplas lesões, nódulos e deformidades progressivas. Tudo depende da força da resposta imune celular do hospedeiro. Sem tratamento, a bactéria atinge nervos, cartilagens e mucosas. No rosto, ela pode destruir o septum nasal, levando ao colapso do nariz, um dos sinais mais marcantes da forma lepromatosa. Nos membros, a perda de sensibilidade faz o paciente não perceber ferimentos. Essas pequenas lesões infeccionam, necrosam e, com o tempo, causam deformidades e amputações espontâneas. Mas é importante dizer, não é a bactéria que come o corpo, e sim as infecções secundárias que acontecem porque o paciente não sente dor. E essa perda de sensibilidade, o que parece um detalhe, foi exatamente o primeiro sinal de Balduíno. Hoje, a hanseníase tem cura. O tratamento é feito com poliquimioterapia e distribuído gratuitamente pelo SUS. Após iniciar o tratamento, o paciente não transmite mais a doença. O que mata não é mais a bactéria, é o preconceito que ainda sobrevive. Balduíno IV morreu aos 24 anos, sem nunca ter conhecido a medicina moderna. Mesmo desfigurado, continuou a governar, montou a cavalo e enfrentou Saladino com dignidade. Até o fim, foi chamado de Rei Leproso. Mas, talvez, o mais justo seria chamá-lo de Rei Imune, imune ao medo, ao preconceito e ao destino que tentava o consumir. A hanseníase foi uma das doenças mais temidas da história, mas hoje é uma das mais tratáveis. E o legado de Balduíno IV nos lembra: o verdadeiro poder não está no corpo, mas na coragem de enfrentá-lo. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.